pessoal, tudo bem? Estou aqui só fazendo os testes para nossa super aula que começará já já, daqui a pouquinho. Olá, bem-vindos! Tudo bem? Que bom vê-los aqui, gente! Me ouvem bem? Nath, me ouve bem? Olá! Miguel, Evaldo, tudo bem? Tchau, que delícia te ver aqui! Oh, minha amiga, obrigada! Também te adoro! Andy, que delícia! Mas vai ser ótima essa aula, hein? Miguel, tudo bem? Prazer! Como vai? Que bom que o áudio está legal. Denis, tudo bem? Como é que você está? Amigos, só um pouquinho já começamos. Nós agendamos aqui 5 horas. Estou só aguardando as pessoas chegarem. Que bom, Miguel. Obrigada pelo feedback. Denis, que bom que está tudo bem contigo. Ah, Chau, não poderia perder. Que delícia, Chau. Você, Chau, tem muito disso, né? Você é uma pessoa que proporcionou que tudo isso acontecesse, né, minha amiga? Você, Nath, todas umas queridas, que eu tenho muita gratidão. Hernandes, tudo bem? Como vai? Tanile, Gleice, boa tarde, gente. Vector, tudo bom? Bom vê-los aqui, muito bom. Já começaremos em um minutinho falando sobre psicologia positiva. Enquanto isso, me posicionem aqui quem nunca ouviu falar sobre psicologia positiva, quem não tem noção ainda do que se trata. Me posiciona aqui, por favor, porque aí eu alinho bastante a linguagem aqui. Juliana, tudo bem? Boa tarde. Psirrose, tudo bom? Bem-vinda aqui. Paulo, boa tarde, como vai? Legal, Miguel. Bacana, espero conseguir trazer uma visão inspiradora sobre a psicologia positiva aqui para você. Espero que você saia dessa aula aberta aqui com uma visão bacana e com vontade de entender melhor. Legal, Juliana, muito obrigada pelo feedback. Também desejo que seja aí uma introdução bastante inspiradora para você. Viviane, tudo bem? Boa tarde. Bom, amigos, vamos começar aqui com o nosso super bate-papo? Deixa eu só colocar aqui, eu tenho um roteirinho para o nosso bate-papo, tá bom? Porque eu não quero esquecer de falar nada para vocês. Oi, Gláucia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Bom, amigos, então, bora lá falar sobre um tema que eu adoro. Ah, que legal, Andy, é muito a sua cara, é muito mesmo. Gleice, nunca ouviu falar, então muito obrigada por estar aqui e espero que você saia com uma visão super legal
e que tenha vontade de mais e mais sobre psicologia positiva. Cá, que bom te ver por aqui, tudo bem? Bom, bora lá, amigos. Eu sou a professora Andressa. Hoje coordeno o curso de pós-graduação em psicologia positiva pela USCS. Uma honra, é um curso muito, muito, muito especial para a vida. Para começar, eu quero dizer para vocês um pouco sobre o que representa a psicologia positiva para mim. Geralmente, as coisas, eu falo sempre que as coisas não acontecem ao acaso na nossa vida. Elas acontecem no momento em que tem que acontecer. A psicologia positiva, ela vem geralmente na nossa vida responder algumas questões super profundas. Nada simples, eu diria assim. Acho que todos nós temos um momento na vida em que temos algumas reflexões, alguns questionamentos mais profundos. Vi, que bom te ver por aqui, professor Rafael, doutora Sinira, que delícia, gente. Obrigada mesmo por estarem aqui. Bom, alguém de vocês já se perguntou quem são, né? Quem sou eu? Para que vim nesse mundo? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Por que eu acordo todos os dias? Por que eu levanto para ir para o trabalho todos os dias? Já passaram por essas questões pessoais e individuais? Gente, geralmente é na crise dos 40, tá? Que isso acontece. Eu não queria entregar a minha idade, não, mas geralmente, crise dos 40, o questionamento vem. Monique, Claudiane, que delícia ver vocês aqui. Luana, tudo bem? Bom, então, primeira coisa, a psicologia positiva, ela vem responder a alguns fatores primordiais para que nós consigamos encontrar um caminho que nos leve a uma vida de maior bem-estar, de maior percepção de felicidade. Agora, antes de mais nada, eu quero contar para vocês o que a psicologia positiva não é, tudo bem? Porque por ser relativamente nova, a psicologia positiva não é nova, tá? É da década de 90, ganhou força nos últimos anos. Mas, por ter ganhado força nos últimos anos, algumas pessoas ainda têm algumas crenças, alguns paradigmas sobre a PP. Bom, vamos lá. Primeira coisa, psicologia positiva não é coaching, ok? Algumas pessoas me falam assim, Andressa, então você trabalha com coaching, você dá aula de coaching. Não, eu sou coaching também, eu sou life coach, leader coach, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Hoje eu tenho, meu objetivo aqui é, de fato, esclarecer o que é a psicologia positiva. Outra questão, psicologia positiva não é autoajuda, não é automotivação, não é frase motivacional, não é falar positivo. Então, outro dia me disseram assim, eu não quero entender muito sobre psicologia positiva, que eu não estou nesse momento de frasezinha positiva. Não é. É muito mais profundo. Na verdade, a psicologia positiva, ela veio suprir o que os seus idealizadores entenderam como uma carência da psicologia convencional. A psicologia convencional, ela, por muitos anos, tratou de doenças e questões mentais, questões psicológicas. Mas por quê? Voltando um pouco no tempo, pessoal, vocês imaginam o que representou a época da Segunda Guerra Mundial? 1939 a 1945? Vocês têm ideia? Bom, uma coisa que eu costumo falar, se hoje, nesse momento de pandemia, as nossas emoções já estão abaladas, imagina você a época da Segunda Guerra Mundial.
Então, a Segunda Guerra Mundial fez com que muitas pessoas necessitassem da ajuda psicológica, mas para restabelecer o equilíbrio. E como a demanda foi muito grande em relação a isso, a psicologia voltou-se a tratar das dificuldades em termos de saúde, das dificuldades emocionais que a época gerou. E tem sido assim até os dias atuais. Mas alguns pesquisadores começaram a entender o seguinte: poxa, tudo bem, mas e a pessoa que está ali neutra, ok? Ela não tem nenhuma dificuldade emocional, tá tudo bem com ela, ok? Mas ela é neutra. Será que ela não pode melhorar o seu índice de satisfação com a vida? Será que ela não pode melhorar o seu índice de percepção de felicidade? E foi assim que aconteceu. Os pesquisadores começaram a, de fato, promoverem estudos científicos sobre o bem-estar. Científicos sobre, de fato, se é possível adquirir uma sensação de plenitude ou uma aproximação do que é a felicidade. Mas aí vem uma crença que para muitos é a seguinte: felicidade é muito subjetivo. E é verdade. Você imagina, felicidade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. E uma coisa é o que nós externalizamos, outra coisa é o que nós vivemos. Por exemplo, quem aqui já não pensou no quão feliz seria se ganhasse na loteria, na Mega Sena? Mega Sena ganha mais, né, gente? Quem aqui nunca pensou o que faria se tivesse a oportunidade de ganhar na Mega Sena? A pessoa faz planos, como se isso realmente trouxesse a plenitude e a felicidade. Alguém está me perguntando aqui: Leônidas, tem evidências? Muitas, evidências científicas. A PP só trabalha com evidências científicas, não trabalha com achismo nem percepções. Ele identifica uma possibilidade, fazem estudos e os estudos mostram alguns efeitos. E um dos efeitos é o do dinheiro. Aliás, não é só a PP. Não sei se vocês conhecem uma teoria já antiga, década de 60, se não me engano, que é a teoria dos 2 fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, de Herzberg, que dizia o seguinte: olha, dinheiro não motiva ninguém, salário não motiva ninguém. Agora, a ausência do dinheiro ou o salário inadequado desmotiva. Então, tem muita empresa que entende assim: eu não consigo motivar porque eu não consigo aumentar salário. Não, aumentar salário não motiva, mas o salário inadequado desmotiva. Então, antes da PP, isso já era falado, essa questão relativa a dinheiro. É fato que na década de 90, Martin Seligman, que é um dos grandes idealizadores da psicologia positiva, constatou em inúmeros estudos científicos que, de fato, existem alguns fatores que agregam na nossa vida para uma percepção mais positiva. Então, a partir de 1990, a psicologia positiva ela veio com o objetivo de tentar resgatar nas pessoas um olhar mais positivo, visando maior equilíbrio, maior percepção de prosperidade na sua essência, não financeira, você entende? E foi assim, né? Agora, algumas questões super importantes. Existem estudos que dizem o seguinte, que felicidade tem um componente genético fortíssimo, 50% do grau de felicidade é genético. Já parou para pensar nisso? Já imaginou isso?
e 10% é em relação às circunstâncias da vida e 40% por questões intencionais, atividades intencionais. Então, onde é que deve estar o nosso enfoque? Nas atividades intencionais, o que é que eu posso fazer? Ou ainda, se houver circunstância em que eu tenha autonomia na minha vida, por que não atuar para que a circunstância seja positiva e eu tenha uma percepção melhor da vida, do momento e enfim. Uma coisa que eu tenho comentado bastante é, por exemplo, a circunstância em que estamos agora. Como é que vocês têm visto esse momento? Escreve aí para mim que eu vou acompanhando aqui. Oi, Alex, tudo bem? Como é que você tem visto esse momento agora? Eu tenho conversado com algumas pessoas têm dito assim para mim: eu tenho, nossa, que momento horrível, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar, nossa senhora, nunca pensei em viver nisso, que horror, E tem pessoas que estão dizendo assim: que momento, o quanto eu estou aprendendo com tudo isso, nossa, puxa, outro dia mesmo eu me peguei falando assim: olha, eu nunca fui tão mãe como eu tenho sido agora. Eu tenho 2 filhos e eu nunca fui tão mãe igual eu tenho sido agora, 24 horas. 24 horas. E isso tem sido muito legal. Outro dia falei para os meus filhos: eu não vou deixar vocês voltarem para a escola mais. Não vou deixar, mesmo que vocês queiram, não vou deixar, vão ficar aqui comigo. Tem sido muito legal. Apesar, né, do que o Leônidas tem falado aqui. É um momento incerto, é um momento sem respostas, é um momento diferente. Maria, é um momento de oportunidade, com certeza. Olha que legal, Flá. Equilíbrio mental. Que outra oportunidade nós teríamos de trabalhar o nosso equilíbrio emocional, nosso controle emocional, que não esse momento. Que momento nós teríamos para nos conhecermos tanto quanto agora, quanto toda essa situação? Então, de fato, como é que você olha para isso? E assim são as circunstâncias da vida. Às vezes você passa por um problema e você pode ter um olhar positivo ou você pode ter um olhar negativo para o problema ou para a situação. Ou então eu posso pegar um momento e falar assim: olha, pode ser igual aqui falou aqui, ó. Que Faria falou. Mudança pode ser um momento de adaptação, pode ser um momento que pela mudança e pela necessidade de adaptação me trouxe aprendizado, não é isso? Com certeza, Leônidas, reconhecimento dos limites, maturidade, certamente, é isso aí. E eu quero compartilhar com vocês o resultado de 3 pesquisas. Eu vou falar de uma forma bem breve, mas uma delas constatou o seguinte: quando se tem o necessário para sobrevivência, o aumento do poder aquisitivo não tem correlação com o aumento do nível de felicidade, que é o que nós estávamos falando sobre dinheiro. Não existe correlação entre faixa etária e felicidade. Fizeram esse estudo também, já fizeram estudo de sexo também, se homens ou mulheres são mais felizes, né? E enfim. As pessoas consideradas muito felizes, vejam que importante isso. As pessoas consideradas muito felizes lembram de mais eventos bons em sua vida do que eventos ruins, mesmo tendo vivido momentos ruins. E aí justifica aqueles casos daquela pessoa que ela vive numa situação, muito difícil, extrema pobreza, mas ela é feliz. Você conversa com ela, ela é uma inspiração de vida. Ela é uma inspiração de vida. Porque, de fato, ela tem fatores ali que a faz se sentir mais feliz ou mais próxima da condição de felicidade. Em PP, nós não falamos muito em felicidade, justamente pelo termo ser muito subjetivo, como nós falamos. Então, nós falamos em bem-estar. Deixa eu só ler aqui o que a Monique colocou.
Onde estaríamos mais confortáveis em casa, estamos sendo desafiados a atualizar e transformar o momento e ressignificar o sentido da nossa casa, não é verdade? Da nossa casa. Nossa casa já não é mais para descanso, para conforto, é para trabalho, é para uma série de coisas. O enfoque da PP. 3 enfoques de estudo muito importantes. O primeiro é estudo das emoções positivas. Então, felicidade, alegria, inspiração, amor, qualquer sensação que traga uma emoção positiva é importante para a sensação de bem-estar. Então, uma coisa que eu gosto de falar quando eu falo sobre as emoções positivas, às vezes a emoção positiva, ela pode acontecer em mínimas coisas. Quando eu falo sobre emoções positivas, a pessoa logo vem, o nascimento do meu filho. É o casamento. É a viagem dos sonhos que eu fiz. Quando eu fui para as Ilhas Caimã, que era o meu sonho. Não. Às vezes, a emoção positiva está em ficar em casa e passar um final de semana especial com você mesmo. Simples assim. Às vezes a emoção positiva está numa coisa que você come que, puxa, você gosta muito, faz muito sentido para você. Algo simples, não precisa ser algo amplo. E o nosso problema muitas vezes, amigos, não sei se todos vocês têm essa questão, é que a gente busca positividade em coisas muito grandes, e não em coisas mais simples. Uma dica que eu dou sempre: quantas vezes nós não deixamos passar a oportunidade de darmos um feedback positivo a alguém, um agradecimento a alguém, ou um elogio a alguém por algo simples. Às vezes é algo simples que a pessoa te faz, mas que te faz bem. Você tem o hábito de falar, compartilhar com a pessoa sobre isso? Poxa, que legal que você me fez isso. O quanto isso me agregou. Isso é importante, fundamental. E isso pode parecer que nós estamos fazendo um bem para o outro, mas não, na verdade, isso mexe com a nossa emoção positiva, porque te faz reviver. Então, fortalece esse braço da emoção positiva, da psicologia positiva. Outro fator, o estudo das instituições positivas. O que são instituições? São os contextos diversos que nós vivenciamos, que nós vivemos. Contexto do trabalho, contexto da tua casa, do teu lar, teu contexto religioso, por exemplo. Como é que são essas instituições? São instituições que favorecem a positividade na sua vida? Ou, por exemplo, eu vivo muito bem em casa, com a minha família, um lar harmônico, tá tudo bem. Eu vivo muito bem com a minha família próxima, eu vivo muito bem com os meus amigos, mas o trabalho é um inferno. É um inferno, eu sofro para ir trabalhar. Alguém aqui já viveu isso? Alguém aqui já sofreu na hora de sair de casa e ir para o trabalho? Isso é muito desgastante, isso consome. Então, amigos, o que acontece? Quanto mais vivência positiva nos contextos diversos, melhor. Ou um outro exemplo que eu já vi muito acontecer. A pessoa é um furacão no trabalho, a pessoa é competente no trabalho, é fera no trabalho. Quando chega em casa, ela encontra um ambiente que a poda, ou encontra um ambiente negativo, mora com pessoas negativas, pessimistas. Esse contexto, nada tá bom, nada... Como é que você vai ser positivo? Como é que você vive as suas emoções positivas num contexto negativo, num contexto pessimista? Então, o legal é o equilíbrio. E o terceiro eixo de estudo da PP são os traços positivos. O que são traços positivos?
Traços positivos são forças, virtudes, inteligências, capacidades, né? Então, aqui acontece o seguinte, se eu tô falando de força, eu tô falando de individualidade. Eu estou falando de a sua capacidade de ter competências, a sua capacidade de inteligência e também daquelas forças e virtudes que você tem desde o seu nascimento. Todos nós temos. Agora, tem pessoas que não vivem essas forças, não vivem essas virtudes. E não viver essas virtudes é o problema. Porque se você não vive as suas forças e virtudes, você não vive a sua essência, ok? Então eu vou deixar aqui, deixa eu só responder uma pergunta que o Leônidas me fez aqui, ó. Como a app trabalha em relação a pessoas com doenças físicas e psicológicas em estado de muito sofrimento? Leônidas, a app trabalha com pessoas que estão num estágio de neutralidade, ok? Elas não estão com alguma dificuldade, não estão num momento de sofrimento, tá? Mas elas estão num momento neutro. E aí, como é que eu faço para ela sair do momento neutro e encontrar um momento cada vez mais positivo? No caso das doenças psicológicas, é a psicologia tradicional, a convencional, quem lida, quem dá todo o suporte, todo o apoio, tá? Em alguns casos, além da psicologia, é a psiquiatria também, quem apoia, quem suporta, quem tem o know-how para lidar com isso, né? Forças e caráteres. Vou deixar para vocês aqui a indicação de como é que você descobre qual é a sua força de caráter. Amigos, sugestão. Como disse o meu amigo, o meu super amigo aqui, ó, sensacional, né, Alex? Então eu vou deixar para vocês um link sensacional para você descobrir as suas forças de caráter e assim você fazer uma análise da sua vida. Uma análise sobre, puxa, eu tenho vivido isso ou não? No meu contexto profissional, por exemplo, que eu falo muito de área profissional, eu consigo colocar isso em prática? Então, vamos lá. www.viacaracter.org. Então, é via Caracter se escreve CHARACTER.org. Eu vou deixar depois no meu Insta, Andressa Maurício, esse linkzinho aí. Quem quiser entra lá e acessa, ou então busca forças de caráter. Você vai ver que vai aparecer no Google o Via Caracter. E é sensacional, você preenche e ele identificará quais são as suas, com base nas suas percepções de vida ali, nas suas escolhas. Então, são 6 virtudes, são 24 forças de caráter. Vou te falar como é que funciona, olha, ele vai te dar uma mescla ali, um índice das suas forças de caráter mais aderentes, mas na verdade, as mais aderentes significam que são as que você mais tem, claro, e no dia a dia tem a tendência em colocar em prática. É o que faz sentido para você. Agora, as que você menos tem, não significa que você não as tem em grau nenhum. Pelo contrário, pode ser que você tenha num grau um pouquinho inferior às que estão acima. Então, um amigo meu, por exemplo, ficou como última força de caráter, humildade. E depois que descobriram isso, coitado, o pessoal não deixa ele sossegado, porque o pessoal diz, você não, porque você não tem humildade para lidar com isso. Então virou motivo de piada, mas na verdade não, tá? A minha força de caráter, por exemplo, é generosidade. É uma das primeiras. A segunda é amor ao aprendizado. E é muito interessante porque eu tenho tanto amor ao aprendizado. Obrigada, Nath. Muito obrigada por colocar o link aí. Eu tenho tanto amor... Obrigada, Flá, também.
tenho tanto amor ao aprendizado que quando começou o isolamento, eu falei, não, eu tenho que levar aprendizado para as pessoas e eu tenho que aprender. Então eu passei a ler. Ler. Todos os dias eu acordo muito cedo e leio. Então para mim tá assim num momento maravilhoso. E você pode encontrar outros como justiça, como liderança, como criatividade. E o que eu quero deixar aqui é o seguinte, por que é importante você saber qual a sua força? Porque, veja, pode ser que você trabalhe numa instituição em que você não consiga trabalhar a sua força de caráter. Por exemplo, vamos supor que a sua criatividade, curiosidade... Como é para você trabalhar numa empresa que você não possa colocar a sua criatividade para fora? Que você não tenha a oportunidade de se expressar. Ou, por exemplo, aqui, ó, liderança. Poxa, eu tenho uma baita liderança. Eu trabalho numa empresa em que eu sou sozinha, não tenho oportunidade de colocar isso em pauta. Isso é muito negativo. Isso consome a energia e isso, de fato, impacta negativamente no seu engajamento. Você não consegue ser engajado. Então eu falo que forças de caráter e virtudes são fatores que devem ser checados na seleção. Que legal, Flá, que você já fez. Que bacana. Geralmente a gente calcula os 5 primeiros como os mais fortes. Que legal. Eu lembro dos meus 2 primeiros também. Os demais eu tenho uma ideia, não lembro mais da sequência. Muito legal. Vale a pena fazer, não vale, Flá? Então isso tem que ser processo seletivo. O processo seletivo não tem que ser mais por currículo, só por currículo, tem que ser também por forças de caráter. E você imagina algumas pessoas que trabalham em empresa pública. Eu lido muito com funcionário público. Como é que é isso? Você acha que empresa pública faz seleção por força de caráter? Jamais! E é uma pena, porque se a pessoa tem isso como uma força, ela pode agregar, pode somar, pode ser mais produtiva, pode de fato agregar no dia a dia, nos resultados. E eu trouxe até um indicador aqui que diz o seguinte, ó, uma abordagem focada nas forças de caráter é capaz de elevar até 73% do engajamento dos colaboradores. Então, às vezes, a gente lida com alguém ali do nosso lado, trabalha desmotivado, trabalha sempre no negativo e tal. Será que ele vive as forças dele? Será que faz sentido aquilo para ele? É isso, né, Vi? Acho importante usar nas entrevistas, sim, com certeza. E deixa eu só ler um comentário daqui. E quando na entrevista é passada uma informação... E quando entramos na empresa, as coisas são totalmente diferentes. Eu trabalhei 20 anos com seleção, então eu falo muito sobre isso. Por isso, o que eu falo é o seguinte, o candidato tem que entrevistar a empresa também. Não é só a empresa que entrevista o candidato. O meu Instagram é @AndressaMaurício. @AndressaMaurício. Ambiente adoecedor não é citado. E lembrando, né, que às vezes é adoecedor para um e não é adoecedor para outro. Acho que isso é importante de falarmos aqui também. A percepção é diferente, como eu já disse. Mas aí entra em outros aspectos, né? Da mesma forma que a empresa está procurando funcionários que agreguem companhia, precisamos buscar empresas que venham agregar a nossa vida. Vi, você falou tudo. Obrigada, Flá, esse mesmo. E por fim, eu quero falar sobre 5 aspectos relacionados ao bem-estar subjetivo que favorecem a percepção positiva de vida. Para a psicologia positiva, Seligman definiu como emoções positivas, engajamento, relacionamento positivo, significado e realizações. E aí a gente entra muito no contexto profissional, porque é o seguinte, olha lá, emoções positivas. Para termos a sensação de bem-estar, nós temos que ter na vida emoções significativas, emoções de impacto positivo. Eu tenho que conseguir, até mesmo com as questões negativas ou difíceis da vida,
ter ali nelas um olhar positivo. Nossa, quanto eu aprendi com isso? Puxa, olha, foi doloroso, não foi fácil, mas eu aprendi. Valeu, depois disso eu sou outra pessoa. Isso é legal. Eu tenho que ter sensação e momentos de engajamento. Aí vem um ponto que as empresas falam muito comigo. As empresas falam assim, Andressa, quero aumentar o engajamento das pessoas que trabalham aqui comigo. Andressa, vem dar um treinamento de engajamento? Nossa, eu ouço muito isso, gente. Muito mesmo. Andressa, faz um coaching para aumentar o engajamento do fulano. Ele é muito desengajado. O que é o engajamento? Diferente de motivação, engajamento é o seguinte, é um momento, é uma condição em que nós atingimos o foco e a sensação de plenitude total no que estamos fazendo. Então é algo que tem muito sentido e que dá muito prazer para nós. Eu fico assim quando eu dou aula. Quando eu dou aula, me sinto da seguinte forma, não vejo a hora passar. Eu não vejo a hora passar. O meu coração chega a acelerar de tanta satisfação que eu tenho. Quando eu preciso acordar, puxa, vamos supor que foi uma noite que eu não dormi muito bem e dormi pouco, mas o acordar para dar aula, para mim é muito mais fácil. Muito mais fácil, não importa o tipo de noite que eu tive. Então, é aquela sensação de plenitude, quando de fato você encontra algo que te faz sentido e que você tenha prazer. Quando você tem engajamento, você tem até maior habilidade no que você está fazendo. Tem gente que tem engajamento na academia. Não é o meu caso, viu, gente? Não é o meu caso. Mas tem pessoas que gostam, né? É isso aí que tiramos os aprendizados das experiências mesmo. Todas as experiências são válidas, Nath. Tchau. Força do pensamento. Positividade atrai coisas boas. Mas, independente disso, o que eu falo é que o pensamento positivo, ele requer o mesmo grau de energia do pensamento negativo, né? O mesmo desgaste, o mesmo investimento, vamos dizer assim, que você tem de energia para pensar negativo, você pode ter para pensar positivo. Então, vamos direcionar. E pensar positivo também é um hábito, viu? Assim como pensar negativo. Então, torna um hábito de pensar positivo. Outro ponto, relacionamentos positivos. Já aconteceu com você de trabalhar num lugar que você amasse, com pessoas que você amava, fazendo o que você amava, mas por conta de um líder, você não tinha forças para levantar e trabalhar? Por conta de uma pessoa? Às vezes uma pessoa é capaz de comprometer todo o teu relacionamento no ambiente de trabalho. Às vezes não é um líder, às vezes é um colega de trabalho. Às vezes não é um colega, às vezes é um setor. Então, relacionamentos têm um grande impacto na nossa vida. Bom, nós somos relacionais. Nós não conseguimos viver sem os relacionamentos em nossa volta, ao nosso redor. Então, é fundamental que nós tenhamos relacionamentos para tudo. Você vai na padaria, você se relaciona com alguém. Mas quanto mais positivos forem os nossos relacionamentos, melhor a nossa sensação de bem-estar. Mais próximo do que seria uma sensação subjetiva de felicidade, nós estaremos, de fato. Tami, verdade. Quando se pensa positivo, você não só agrega valores para a sua vida, como na do outro. Nós influenciamos positivamente o outro. Isso é fato. E eu acho muito engraçado que, às vezes, em relação a essa situação do isolamento, eu pergunto pra pessoa assim, e aí, como é que você tá nesse isolamento? A pessoa fala, tá tudo bem. Aí se eu digo assim, mas tá difícil a situação, hein? Aí a pessoa entra no negativo e ela fala pra mim também, verdade. Nossa, como tá difícil, né?
E da mesma forma, se eu entro no polo positivo, a pessoa fala, pô, verdade, nossa, muito legal, tô aprendendo muito. Faz esse teste, gente, é infalível. E Leônidas, líderes autocráticos são difíceis. Agora, desculpem, gente. Uma coisa que eu costumo falar também é que a liderança situacional, ela é necessária. A liderança autocrática, ela é importante para equipes que não estão maduras ainda. Elas necessitam do direcionamento, né? Agora, o autocrático não significa ser aquele líder centralizador, né? Que não permite que as pessoas vivenciem, participem, né? Aquele líder mandão e que usa do poder para levar as pessoas. Acho que isso não é a liderança, certo? Tamires, acontece e suportar é mais difícil, desgasta da sua energia e certamente o salário não vai compensar. Por mais que te traga segurança, ainda assim não compensa o desconforto da situação, né? Então, os últimos 2 pontos. Significado. Eu fiz uma live esses dias, postei lá só sobre propósito. Significado é o seguinte. Quando eu tenho um sentido na vida, quando eu vejo um sentido para o que eu faço profissionalmente, por exemplo, eu consigo estabelecer um propósito que se torna até um objetivo para mim e consigo ter maior plenitude. Quando você descobre o sentido das coisas, eu acho engraçado, interessante que eu tive uma cliente que é uma empresa de exaustores industriais. E aí ela falou pra mim assim, não, porque o nosso segmento aqui é o meio ambiente, né? Eu falei, como assim? Ela falou, o nosso segmento aqui é cuidar do meio ambiente. Nosso negócio não é exaustores. Puxa, que olhar, né? Que olhar, isso traz sentido, isso traz significado. Eu trabalho para a administração penitenciária de São Paulo. Na administração penitenciária é um dos lugares mais inspiradores, porque é onde eu encontro mais pessoas que trabalham com sentido e propósito. E ali devem ter pessoas que usam muito das suas forças e virtudes no dia a dia. Então, sensacional. E por fim, tem a questão das realizações, né? Nós temos que ter realizações na vida. E não precisa ser algo grande. De novo, quando eu falo de realizações, muita gente me fala assim, eu tenho uma realização quando eu consegui o projeto ABC que deu um faturamento. Não. Nós vivemos um mundo muito capitalista que nos ensinou que realização tem relação com o resultado financeiro. Onde é que isso está escrito? Realização é eu ter, minha casa, meu carro, não sei de que valor. Não, isso não é realização. Realização tem a ver com significado, propósito, com sentido. Tem que ter a ver com as suas emoções positivas, mas com questões que façam sentido de fato. Então, as pessoas precisam ter realizações na vida e a sensação de realização para chegar mais próximo do que seria positivo na sua vida. Para chegar lá na frente e falar assim, poxa, que legal, né? Que construção bacana que eu fiz. Para chegar lá na frente, lá, e falar assim, puxa, que legado que eu deixei para as pessoas. E aí é algo muito mais profundo. Ter essa percepção de vida é algo que faz sentido mesmo, né? Não é isso? Bom, e no trabalho? Quero deixar algumas dicas aqui para vocês pensarem, refletirem e exercitarem. No trabalho é o seguinte, responda 4 perguntinhas básicas. Qual é o sentido do trabalho para mim? O seu trabalho te permite viver seu propósito ou não? Não, Andressa, olha, meu propósito é meu trabalho está bem longe disso. Tudo bem, pode ser que você viva o seu propósito
num outro contexto que não do trabalho. Por exemplo, a minha mãe, ela atua numa ONG e ela não tem nenhum tipo de ganho financeiro, é um trabalho 100% voluntário e para ela vive o propósito dela. Tem madrugadas que ela passa acordada se dedicando ao propósito dela, uma delícia. É muito bonito de ver, muito bonito. O seu trabalho está alinhado com o seu sentido de vida? Com o que você entende ser um sentido para a sua vida? E por último, o seu trabalho te permite exercer suas forças de caráter? Ah, Andressa, permite. Ah, não, Andressa, não. Olha, eu não consigo. A minha força de caráter é a humildade e eu trabalho num lugar onde a humildade é zero. Onde eles têm uma marca muito forte e atendem um cliente que tem um perfil já bastante arrogante, então eu não consigo viver a humildade. Faz sentido para você? Faz sentido? Talvez você lide muito bem com isso. Ah, Andressa, não tem a ver com o meu propósito. Eu não consigo viver minhas forças de caráter, mas ok, tá tudo bem. Eu vivo as minhas forças de caráter em outro contexto, tá? Ok. Mas talvez isso te impacte, sim. Talvez isso seja bem complexo. Eu me lembro, só para fechar, vou te contar uma experiência pessoal minha. No ano de 2000, mais ou menos, tô tentando lembrar aqui, gente. Eu atuava numa empresa que eu amava. Amava. Mas o meu sonho era entrar na área de RH. Porque eu já dava treinamentos, eu já fazia seleção, mas eu não era da área de recursos humanos. E na empresa onde eu estava, eu não tinha essa oportunidade. Então, fui buscar emprego em outro lugar e fui contratada por uma consultoria de recursos humanos na Avenida Paulista, o coração de São Paulo. Foi lá a Andressa entendendo ser aquela oportunidade da vida, né? Aí entra um pouco no que nós comentamos agora há pouco. Alguém comentou aqui, me perdoa, já confundi aqui o nome. Mas alguém comentou aqui, não somos só nós que somos entrevistados, nós também temos que entrevistar a empresa, né? Eu me lembro que eu entrei numa consultoria que era uma consultoria de recolocação para executivos. Então, significava o seguinte, a pessoa que estava buscando recolocação ia até lá, pagava um valor grande, importante, para ser assessorado em termos de currículo, de entrevista e para ser assessorado na recolocação, para que encaixasse ele em alguma das grandes empresas. Aí eles abriam um portfólio com contatos de empresas muito impactantes em São Paulo e tal. E a pessoa desempregada, muitas vezes, ia lá e pagava um dinheiro considerável para ser ajudado. Eu, com a minha força de caráter aqui, que é de ajudar, de contribuir e tal, quando fui aprovada, eu amei. Poxa, que baita oportunidade, vou entrar na área de seleção efetivamente, consultoria de recursos humanos, vai ser ótimo, uma empresa sólida na Paulista. Quando comecei a trabalhar, na primeira semana eu vi a roubada que era. Porque a pessoa pagava uma grana bem alta e não tinha toda aquela assessoria. Imagina, como que uma empresa pode garantir a recolocação de alguém? Não pode. E eu não consegui ficar. Então, em uma semana e meia, eu saí, porque eu percebi que não tinha a ver. Mas aí nós já estamos falando também de outros fatores, né? Caráter. Aí estamos falando de ética, de outras questões, né? Além. E é isso, amigos. A psicologia, então, ela vem, a positiva, vem olhar para um estado de neutralidade à plenitude. Como é que eu posso me sentir melhor? Como é que eu posso me sentir feliz em relação à vida? Até como uma forma de precaução,
para que nos momentos difíceis eu não entre num processo depressivo, num processo de adoecimento mental. Então, quanto mais próximo da sensação de equilíbrio, mais distante da possibilidade de adoecer. Esse é o grande enfoque. Sempre baseado em pesquisas. Já existem muitas pesquisas, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa tem uma bagagem bacana. No Brasil nós estamos nos fortalecendo ainda em psicologia positiva, mas é um campo muito, muito grande a ser explorado, então tem muita possibilidade, tem muita perspectiva. Mas é um campo maravilhoso. Como eu sou da área organizacional, é um campo que vem somar muito para a gestão de pessoas. Porque a gestão de pessoas tem um olhar muito administração, né? Administração, capitalismo, ainda tem. Então a psicologia vem somar e vem ajudar bastante. Com certeza, Vi, você transmite essa felicidade para nós, você contagia de verdade. Estou falando com toda a sinceridade. Com certeza podemos mais e podemos entender de onde vem essa sensação de felicidade e contentamento mesmo, né? É isso aí que... Perfeito. Leônidas, realizado no trabalho, mas talvez a maioria das pessoas não consigam esse privilégio. E pode acontecer, me perdoa, eu não sei exatamente com o que você trabalha, nem que tipo de empresa, mas o que pode acontecer conosco também são 2 fatores. Você trabalha numa empresa que você gosta, faz o que você gosta, está muito satisfeito, mas a empresa pode mudar, a diretriz da empresa pode mudar. E aquela empresa que você ama pode não ter mais tanto sentido para você. Agora, outro ponto também pode acontecer. Você trabalha numa empresa, tem anos e tal, mas você mudou. Você mudou. E chega um momento que aquilo não faz mais sentido para você. Eu trabalhei numa empresa que tinha muito problema com gestão. Muito. Então, nós tivemos em um ano 8 CEOs diferentes. 8 presidentes diferentes em um ano. Era uma empresa de 300 funcionários, 8 presidentes, impactavam em tudo. E nós não conseguíamos ter uma diretriz ali muito sólida, era uma bagunça. Nós não tínhamos como ver sentido ali. Então, às vezes, uma mudança, não estou dizendo 8 presidentes, mas às vezes um presidente, um gestor, uma pessoa que muda ali no setor, já afeta positivamente ou não em todo o contexto e passa a não fazer mais sentido para nós, né? Deixa eu ver o que mais. Isso mesmo, Leônidas, o interessado, talvez o autoritário centralizador, a liderança situacional, ela convém, mas acho que é sempre bom refletir bastante quem são as pessoas lideradas. Que forças, que competências, que fatores de motivação que cada um tem individualmente. Não é isso? Mudamos a todo momento, perfeito. Silva, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Nath, muito obrigada pela mensagem. Muito bom, amigos. Bom, eu quero me colocar à disposição, nos contatem pelo pós-USCs, me chamem lá, ou por Andressa Maurício, podemos falar bastante sobre isso. A dica que eu te dou é a seguinte: primeira coisa, autoconhecimento é tudo nessa vida. Autoconhecimento, inclusive, é a base da inteligência emocional. Então, busquem aquele recurso que eu passei para vocês, que a Flá e a Nath digitaram aí, www.viacaracter.com.br. Descubra quais são suas forças. Se você tiver qualquer dúvida, me chama. Terei o maior prazer em saber, em conversar sobre isso, porque eu amo falar sobre isso, sobre forças. E aí analisa se faz sentido para você, se faz sentido na sua vida, não é?
Ê, Clau, muito obrigada. Eu sei, Alex, qual é a palavra, meu amigo. É aquela palavra que representa você. Ah, que legal, sensacional. Gente, o Alex, é, ele foi meu aluno, mas ele é um amigo. Ele é um amigão, uma pessoa inspiradora. E que delícia vê-lo me acompanhando por aqui. E nós brincávamos muito de sensacional. Eu falava que a equipe era que a turma era sensacional e pegou. Toda vez que eles me veem, eles falam isso. Obrigada aqui, obrigada Nath, Mário, sem palavras, meu amigo. Muito obrigada. Monique, que saudade de você. Muito obrigada. Que delícia ver vocês, Leônidas. Obrigada pela sua participação, contribuição. Obrigada. Tami, que delícia te ver aqui. Obrigada. É isso mesmo, Clau. Você que é muito, muito fera nesse tema, né, minha amiga? É uma inspiração para mim. Ô, Lucilene, obrigada a você por me acompanhar aqui. Silva, opa, vamos combinar, por que não? Me passa o seu contato depois, tá bom? Tchau, obrigada sempre. Muito obrigada. Tchau, também quero mais. Sugere os temas aí que nós organizaremos, tá bom? Nath, obrigada por promover esse encontro. Muito obrigada, foi maravilhoso. Gente, beijos para vocês. Clau, beijo no coração. Flá, obrigada pela contribuição. Adorei sua participação aqui. Tá bom? E é isso. Que vocês encontrem muita positividade na vida de vocês, muito sentido, muita essência. E que sempre estejam cada vez mais próximos da plenitude, do bem-estar e da sensação de felicidade, que para cada um é de uma forma, mas que todos encontrem essa sensação tão positiva e tão benéfica. Tá bom? Lucilene, Vi, obrigada. Paususques, obrigada. Temos uma relação aí muito de vida, muito positiva. Obrigada sempre. Alex, obrigada. Bruno, valeu. É isso aí, amigos. Colocarei essa live no meu perfil, no perfil da USCS, para todos nós acompanharmos aí. Tá bom? Tema liderança está anotado, Silva. Preciso encerrar porque o Insta vai nos derrubar. Tá bom? Beijos. Me adiciona lá, gente. Andressa Maurício. Mantenham contato. Beijos. Até.